Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja bem com todos vocês por aí. Novamente estamos aqui no Unicursos Campinas, eu, Leonel, professor de informática, continuando falando da parte básica de hardware para os concursos. E hoje o nosso tema é um dos temas que mais caem em concurso quando se fala de hardware, que é memória. Então hoje a nossa aula é em cima disso. Então vamos lá. Primeiro, memória. O que é a memória de um computador? A memória de um computador é o local de armazenamento dos dados. É onde os dados vão ser armazenados para o processamento ou dado para eu poder guardar. Tá bom? Ok. Elas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser chamadas de memórias voláteis. O que é uma memória volátil? É aquela que vai perder o seu conteúdo quando o seu computador é desligado. Então a memória volátil, ela perde o conteúdo quando você desliga o computador. Estranho, né? Uma memória que não guarda coisa. Mas tem. Ok. Memória não volátil, né? Se a volátil é que perde, a que não é volátil é aquela que retém o conteúdo, mesmo se o seu computador for desligado. Ok? Então tem as duas memórias, volátil e não volátil. Perfeito. Dito isto, vamos falar um pouco sobre elas e também enquadrando essas memórias em volátil e não volátil. Vamos começar pela clássica memória RAM. A memória RAM, eu tenho aqui uns desenhos de memória RAM para vocês verem como que é o desenho delas. Ok, mas vamos lá, memória RAM. Primeiro, pessoal, antes de trazer a definição dela aqui, às vezes você já pode ter caído na seguinte situação. O vendedor vem e fala assim, olha, esse meu celular, ele tem aí 2 GB de RAM, nossa, dá para salvar muitas fotos. Calma, por quê? A memória RAM, que é a memória de acesso aleatório, esse é o termo dela, ela é uma memória volátil. Então, se o cara falar para você que esse equipamento ele salva muito recurso porque ele tem uma memória RAM grande, ele está errado. Se a RAM é uma memória volátil, significa o quê? Quando eu desligo o equipamento, o seu conteúdo é perdido. Ok, ele também é chamado de memória principal, né? Vamos pegar esse conceito depois com mais clareza à frente. E qual é o papel da memória RAM, então, se ela não salva a minha informação, se ela é volátil? A memória RAM tem um papel fundamental, que é guardar os dados do programa do computador enquanto são usados. É um papel fundamental. Ou seja, olha o que eu estou falando. A sua aula, você está assistindo aí a nossa aula, você está aqui conosco. Isso que nós estamos conversando aqui, pessoal, está sendo armazenado na memória RAM. Ok? Se eu desligar o computador, na hora que eu ligar de novo, você vai me ver? Você não vai me ver. Por quê? Porque apagou o conteúdo da memória RAM. Certo? Por isso que eu estou falando. Enquanto estamos aqui, eu estou na memória RAM. Só que, a hora que eu desligar, ele é apagado. Perfeito? E a memória ROM? A memória ROM, que vem de Read Only Memory, memória somente para leitura, é uma memória que tem como característica o seguinte. Ela é não volátil, ainda bem, né? Que se é uma memória só para leitura, se ela perde o conteúdo, eu faço o quê? Né? Então é uma memória não volátil, o seu conteúdo é mantido e ele contém as informações básicas e iniciais quando ligamos o computador. Sabe quando você liga o computador que aparece aquela telinha preta, lá informação, testando memória, testando... Aquilo é um programinha que está armazenado na sua memória ROM, tá? Então ela é a responsável por ligar o seu computador. Ligou o seu computador, beleza, ela cumpriu o seu papel, tá? Elas só podem ser lidas e usadas, porém nunca alteradas. Ela também é chamada de memória principal. De novo, nós vamos entender esse conceito daqui a pouco. Ok, memória cache. Próxima memória, então, eu estou falando da cache. E quando eu falo da cache, olha só o que eu estou falando. Guarda e recupera os dados usados. Gente, acabei de falar isso da memória RAM, que a memória RAM guarda, né, os dados lá que eu vou usar. Perfeito, mas então tenho duas memórias para isso. Só que aqui eu coloco esse texto, ó, mais frequentemente pela CPU, pelo processador. Então a memória cache, ela é responsável de quê? De armazenar, de guardar os dados usados com maior frequência. Por quê? O papel da memória cache, ela é ser uma memória que está entre a memória RAM e o processador, onde aquilo que eu estou usando com maior frequência está na cache para eu ganhar tempo de desempenho do meu computador. Eu ganho tempo de desempenho tendo a memória cache. Por quê? Porque ela trabalha numa velocidade muito superior à memória RAM.
Se eu tirar a memória cache, olha, teve uma questão num concurso que falava isso. Um computador com memória cache e um computador sem memória cache, todo o restante da configuração igual, qual é a diferença entre os dois? A resposta correta era o quê? Velocidade final de processamento. Porque a memória cache, ela armazena os dados usados com maior frequência, tornando a sua máquina mais rápida. Está na memória RAM, mas ela vai ficar na memória cache, o que tem mais frequência de uso. Então, como eu disse, ela está entre a memória principal e o processador, entre a RAM e o processador. Ela é muito mais rápida que a memória RAM, assim como a memória RAM, ela é volátil e elas são caras, tá? Exatamente pelo fato de elas serem muito caras, que as capacidades dela, a tecnologia dela ainda, ela traz pequenas capacidades, mas que já dá uma diferença muito boa no desempenho do seu computador, tá? Então essa memória está entre as duas. Disco rígido ou hard disk. Agora sim estamos falando de algo que armazena os meus dados. Esse disco rígido é responsável por guardar grande quantidade de informação, de forma que essas informações não se percam com o desligamento do computador. Então o hard disk, o HD, ele é onde eu armazeno meus dados. Ok, quando eu baixo uma foto no meu computador, quando eu baixo um vídeo no meu computador, ele está o quê? Ele está sendo armazenado no HD, no disco rígido. Claro, tem outros que a gente vai discutir daqui a pouco, mas esse é o mais comum. Então a característica dele principal é grande capacidade de armazenamento, não volátil, ou seja, o seu conteúdo não é perdido quando eu desligo o computador, só que ele é muito lento, é um disco muito lento, muito mais lento que a memória RAM, por exemplo. Ele tem um acesso mecânico e é custo baixo. Pessoal, esse desenhinho que está aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo aqui do slide, ele traz o quê? Ele traz um exemplo de um disco rígido. Podem ver que ele tem vários disquinhos aqui dentro dele, tá? Então isso aqui é o meu disco rígido, é onde eu estou armazenando informação. E esse disco ele é magnético, tá? E ele é magnético e por isso a gente sempre aconselha, não coloquem ímãs colados no seu computador. Porque se ele é magnético, você pode interferir sim no resultado desse equipamento, tá bom? Então esse é o nosso disco rígido e ele também é chamado de memória auxiliar ou secundária. Em concursos, eu já encontrei esse disco rígido com as denominações HD, hard disk e, gente, isso aqui, ó, eu falava lá em 96, quando eu comecei a brincar com informática, o Winchester. E eu achei um concurso aí, tem uns 3 ou 4 anos, que chamou o HD de Winchester. Vocês podem encontrar isso no concurso também, tá bom? Ok, e esses HDs, esses discos, isso aqui também serve para CDs e DVDs. Como que é a interconexão deles com a sua placa-mãe? Existem esses 4 formatos, IDE, SCSI, SATA e SAS, tá? Esses 4 formatos são os formatos como o HD comunica com a placa-mãe. Sendo que, como vocês podem ver nessa figura, IDE, SCSI e o SATA, eles são mais comuns para os nossos computadores do dia a dia. Enquanto o SAS, SATA e SCSI é para aqueles equipamentos servidores, tá? A diferença básica deles realmente é a velocidade. O custo-benefício, o SCSI é um dos melhores, tá? Mas olha lá. 2 discos no máximo que aceita o IDE, 16 o SCSI, 1 o SATA e 4 o SAS. Quando eu falo 2 discos por conexão no IDE ou 16 no SCSI, olhem só, eu posso ligar, por exemplo, um leitor de CD e um HD dentro de uma mesma placa IDE, porque ele consegue controlar 2 unidades por conexão, tá bom? E aí vem a formatação física dos discos. E essa formatação, pessoal, não é a formatação que vocês fazem aí, vocês ou fazem em casa, ou levam para alguém fazer manutenção para vocês que formata, tá bom? Essa é a formatação física. Essa outra formatação a gente vai falar em uma outra aula. A formatação física dos computadores é a que vai dividir o seu computador nesses 3 itens: trilhas, setores e cilindros. Olhando para o desenho, é o que vocês estão vendo aqui, ó. A trilha é cada uma dessas linhas concêntricas aqui no disco, tá? Isso aqui é uma trilha. O setor é esse pedacinho que tem em cada trilha, isso é chamado setor. E o cilindro é você pegar uma trilha e projetá-la todos os discos. Você tem um cilindro. Então essa é a formatação física, é a que divide seu computador nesses 3 itens:
trilhas, setores e cilindros, para ter um endereçamento. E também ele vai identificar os tais os bad blocks, que seriam os setores que estão com defeito. Tá? Ele vai ser realizado uma vez apenas e não pode ser desfeita ou refeita via software. Não é possível fazer via software. Tá bom? E aí chegamos numa memória que essa sim, pessoal, muito importante entender aqui, porque é uma memória que a gente usa no dia a dia nosso. Vocês usam pendrive, perfeito? Se vocês usam pendrive, então vocês estão falando dessa memória aqui, a memória flash. Memória flash são essas memórias que a gente chama do tipo EEPROM, mas a característica dela é o quê? Não volátil. Ok, se eu falei do pendrive, eu já sei que ela não é volátil. Eu posso desligar o computador, posso tirar o pendrive e levar de um lugar para o outro, tá? Agora, a ideia dele é que ele é muito mais resistente do que os discos rígidos, as outras formas de gravação comuns, tá? Ele é muito mais resistente. E essa é o que fez com que a memória flash ficou tão comum e muito mais rápidas também, né? Então, alguns exemplos são pendrive, cartões de memória e MP3. Então, o seu pendrive se encaixa na memória flash. Mas por que eu estou falando aqui que a memória flash é importante? Hoje em dia, os HDs, os discos rígidos, estão sendo substituídos pelas memórias chamadas SSD. Então, aquele disco rígido HD tradicional, aos poucos vem sendo substituído por SSD. Vocês devem lembrar de uma propaganda que teve aí alguns anos atrás, que falava assim, Ultrabook, né? Que aí você tinha lá, por exemplo, uma pessoa numa mesa ligando um computador, demorando para carregar, e a pessoa do lado vai lá e manda ligar o computador e já está pronto para uso. Lembram disso, dessa propaganda? Isso são os SSDs. Os SSDs são as memórias do tipo flash que vem substituindo os HDs. Obviamente ela é mais cara, por isso o custo-benefício dela ainda, para você ter o tamanho de um HD num SSD, não é muito bom ainda. Você tem aí SSDs de um custo bom, aí uns 240 GB, enquanto eu estou falando de HD de 2 teras, por exemplo. Ok, então vamos para a definição. SSD, Solid State Drive, tá? Não possui partes móveis e é construído em torno de um circuito integrado de semicondutor que é responsável pelo armazenamento, tá? Os mais comuns, eles vão ter então a memória flash, que é onde o conteúdo é armazenado, e o controlador, que é para a organização interna desses dados, tá? Então, essas são as memórias SSD. Ou seja, o que eu estou falando aqui? O SSD usa tecnologia similar à do seu pendrive, ok? Por isso eu tenho um equipamento rápido, eu tenho hoje computadores muito rápidos para ligar, e não só ligar. Se você deixar, por exemplo, o Word, Excel, PowerPoint instalados dentro do SSD, a carga deles para dentro do computador também vai ser muito rápida, tá bom? Ok. E aí memória principal e memória secundária, que eu falei agora há pouco para vocês que a gente ia dizer sobre isso. A memória principal são aquelas que, como diz aqui, ó, sem as quais o seu computador não pode funcionar. Por isso que ela é chamada de principal, simples assim. Sem essa memória, seu computador não funciona. O seu computador precisa da memória RAM para processamento, ela precisa da memória ROM, tá? Então, sem essas memórias, o seu computador simplesmente não funcionaria, ok? Então, essa é a ideia da memória principal. Então, ela vai ter as informações necessárias para o processador num determinado momento, ok? Enquanto a memória secundária são aquelas que a gente utiliza para armazenar informação. Porque se você parar para pensar, para o computador, o que é o importante? Ele funcionar ou ele guardar informação? Para você guardar informação também, mas para o computador ele tem que funcionar. Então as memórias que estão ligadas ao armazenamento de informação são as memórias chamadas de memórias secundárias. Então são as memórias que elas estão vinculadas à ideia de armazenamento de informações. A gente pode chamar os discos rígidos, CDs, DVDs. Aproveitando para falar desses caras aqui de memória secundária, só um termo aqui para vocês importante. Pendrive que eu falei, Solid State Drive, entre outros. A palavra drive, sempre associe também a palavra drive à unidade de armazenamento, tá bom? Unidade de armazenamento de dados é um drive. Ok, e aí um dos tipos de drive, só para a gente conhecer aqui também, são CDs e DVDs, cada vez mais em desuso também, tá?
que vão ser as mídias para gravação de dados também. Lembrando que nós temos 3 tipos, né, de CDs e DVDs. ROM, que é só leitura, R, que eu gravo uma vez apenas, e o RW, que são os regraváveis. Tá? Por fim, para a gente chegar nos exercícios, um pouco sobre a memória virtual. E aqui, pessoal, vamos sair um pouquinho da ideia do hardware, porque a memória virtual ela não é um dispositivo físico. Mas como estamos falando de memória, vamos entender o que ela é. Você de vez em quando pode ter visto no teu computador que está sendo usado memória virtual. A memória virtual é uma forma que o seu computador tem para contornar o problema de falta de memória RAM. Opa, peraí, memória RAM, eu acabei de falar que armazena os programas que estão em execução. Perfeito? Mas ela não é infinita. Se eu começar a abrir muito programa no meu computador, vai acontecer o quê? O meu computador começa a ocupar bastante a memória RAM, até que chega no limite e não cabe mais. Aí o que o meu computador faz? Ele vai utilizar a própria memória interna do HD para função de memória RAM. Tá? Então vira uma memória virtual. Só que, o que eu falei para vocês? A cache é extremamente rápida. A RAM é mais lenta que a cache. E a memória virtual, né, o HD, é mais lento ainda do que a memória RAM. Então, você abrir muitos programas, para começar a fazer uso de memória virtual, é um problema, tá? Porque você começa a diminuir muito o desempenho da sua máquina, tá bom? A memória virtual, então, é feita deixando o espaço do HD reservado para que seja possível sua utilização como memória virtual. Agora, olhem que interessante, não sei se aconteceu com vocês, mas às vezes você levou o teu computador na manutenção e o técnico falou assim, para melhorar o desempenho do teu computador, põe mais memória. Aí você fala assim, hã? Como assim? Se eu estou falando de velocidade, ele está falando de armazenamento? Olha aqui, se eu tenho mais memória RAM, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a chance de usar o HD como memória RAM. Eu estou diminuindo a chance de usar memória virtual. Então sim, o técnico não te falou bobagem. Às vezes, para você melhorar o desempenho de um computador, basta colocar um pouco mais de memória RAM, que a sua máquina vai ser um pouco mais rápida. Tá bom? Ok. Dito isso tudo, vamos para os exercícios. Então vamos lá. Memória interposta entre a RAM e o microprocessador, ou já incorporadas aos processadores, destinada a aumentar a taxa de transferência entre a RAM e o processador. Essa descrição define qual memória? Eu estou falando da ROM, virtual, cache, principal ou secundária. Tá? Qual é a memória que está entre a RAM e o processador? Resposta é a letra C, memória cache. Próxima. Em um computador, a memória de massa ou memória secundária é, letra A, definida como uma sequência de células numeradas, cada uma contendo uma pequena quantidade de informação. Letra B, é representada por um barramento ou canal de dados com velocidade de acesso superior à memória RAM. Letra C, é armazenada no processador secundário do computador para processamento dos dados contidos nela. Né? Letra D, usada para gravar grande quantidade de dados que não serão perdidos com o desligamento do computador. E letra E, usada para interligar os dispositivos periféricos conectados ao barramento de dados do computador. Memória secundária. Lembra do conceito? Principal, processamento. Secundária, armazenamento. Então, a resposta para essa questão é letra D, usada para gravar grande quantidade de dados que não serão perdidos com o desligamento do computador. Tá? Ok, próxima questão. Conhecimentos básicos de hardware podem auxiliar a tarefa de um agente em ações de busca e apreensão que envolvam o recolhimento de equipamentos de informática. Sobre conceitos básicos de hardware e software, constata-se o seguinte. Primeiro, só um parênteses para o enunciado, né? Vamos combinar que é um jeito do pessoal da banca falar, tá vendo por que vocês têm que estudar hardware? Mas vamos lá. Letra A. Então eu quero saber o seguinte, as memórias DDR4 são utilizadas como memória principal do computador e recebem esse nome porque são utilizadas como memória RAM e de armazenamento de dados simultaneamente. Ok. Letra B. Os dispositivos de armazenamento do tipo SSD ou unidades de estado sólido
são usados para armazenamento de dados e sua tecnologia de fabricação utiliza chips de memória flash no lugar de discos magnéticos. Letra C. As unidades de armazenamento do tipo SSD possuem um recurso de autodestruição de dados que apaga todos os arquivos no caso de remoção do computador da rede em que ele se encontra conectado. E letra D. Ultrabook é o nome dado aos computadores móveis que não possuem dispositivos de armazenamento de dados internamente, uma vez que esse tipo de equipamento tem como finalidade a utilização em rede. Ok? Então vamos lá. Qual que vai ser a resposta correta para essa questão? Primeiro vamos para alguns conceitos aqui básicos, né? RAM, ela utiliza, né, barramento DDR4. Aqui está certo, bonitinho. Onde que está errada a letra A? Na hora que ele fala que a RAM faz armazenamento permanente. Isso aqui está errado. A RAM, ela é volátil. Se eu desligar o computador, ele perde o seu conteúdo. Tudo bem? Então não é a letra A, tá? Letra B. Letra B tá com a carinha bonita, né? SSD, usa memória flash, serve para armazenamento de dados. Letra C, eu não sei se vocês perceberam que eu segurei o riso, porque realmente me falar que o SSD possui um recurso de autodestruição é sensacional. Vamos combinar. E letra D, o Ultrabook. Qual que é o papel do Ultrabook que eu falei agora há pouco para vocês? Ele usa memória SSD para armazenamento, o que torna ele mais rápido. Então não tem nada a ver falar que o Ultrabook não possui, não tem nada a ver isso aqui. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra B. Os dispositivos SSD ou unidades de estado sólido são usados para armazenamento de dados e sua tecnologia de fabricação utiliza chip de memórias flash no lugar de discos magnéticos. Próxima questão. Com relação aos componentes de hardware de microcomputadores. A. Letra A. Instalação de gravadores de DVD nos computadores atuais só foi possível graças à tecnologia SCSI que conecta esse dispositivo. B. RAM, ao contrário da ROM, é uma área de armazenamento definitivo e seu conteúdo somente é alterado ou apagado através de comandos específicos. C. Interface AGP, um dispositivo do tipo entrada e saída, é utilizada principalmente para a conexão de impressoras. D. A interface AGP é o dispositivo responsável pela comunicação entre processador e memória cache. Ou E. A RAM é uma memória de armazenamento temporário cujos dados são utilizados pela CPU na execução de tarefas. Resposta dessa questão, letra E. A RAM é uma memória de armazenamento temporário. Só falar para vocês que eu não disse aqui, AGP que estão nessas duas aqui é o barramento, o slot para você conectar placas de vídeo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado novamente por estarem aqui conosco, tá? Continue nos acompanhando pelos canais que estão aqui à minha direita. Obrigado, até a próxima aula. Tchau. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, o Aprovei Correios, para o cargo de agente dos Correios. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Olha só, pessoal, nós temos o nosso curso online preparatório, curso completo. Vantagens do curso. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você terá acesso imediato. Já recebe imediatamente os dados de acesso, já vai criar sua senha, entrar na nossa plataforma exclusiva. Vai ter também acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, sem limitação de visualizações. E o curso fica válido para você durante um ano. Você vai ter teoria e questões comentadas no curso, centenas de questões comentadas, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. Além disso, material em PDF das aulas, tá? Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você baixar, servir ali como material de apoio. Tem gente que utiliza como fichário, né? Cria aí um material para fazer as anotações. Além disso, estamos preparando uma série de bônus para vocês. Primeiro, apostilas por matéria. Ou seja, além do curso online preparatório, aulas em vídeo, certo? Você também terá um material escrito, as apostilas, tá? Que é diferente do material em PDF das aulas, beleza, gente? Aqui você vai ter teoria e questões comentadas nesse material magnífico,
separado por matéria. Caderno de questões, são questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões para você aí treinar e treinar muito, separadas por matéria também. 2 simulados, vamos fazer assim que abrir o edital e revisão de véspera. Olha só que bacana, tá certo? Valor especial de lançamento desse curso preparatório de R$ 397 por apenas R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$ 19,65, tá? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, ok? Beleza? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Aprovei Concursos. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pela nossa central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 19 99792 2427. Certinho? Maravilha? Então, ó, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e a gente se vê dentro da plataforma. Clica agora, hein? Valeu, tchau, tchau.